textual ainda sobre os livros de literatura. Vamos pegar o nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil, esse daqui, ó. Tá certo? E a gente vai abrir na página 23, tá bom? Vamos lá. Todo mundo abriu o livro? Falta mais alguém? Página 23, tá certo? Tá bom? 2, 3. Página 23. Bom, espero que todo mundo esteja na página 23 já, tá certo? Bom dia, tá bom? Vamos lá. 22ª questão, que é onde a gente parou, né? Quais eram os planos do mágico Alcebíades? Alguém quer responder? Eu. Tinha decidido Eu, professor. Pode falar. Se aposentar e comprar um sítio no interior. Pablo. Se aposentar e comprar um sítio no interior. Clarice, queria falar também. Professor. Só um momento, pode falar, Clarice. Tinha decidido se aposentar e planejava comprar um sítio no interior. Esse Souza Rocha, pode falar. Professor, o senhor vai... na verdade, qual é a página do livro que eu me esqueci? 23, tá bom? 23, tá bom? Se aposentar e planejava comprar um sítio no interior com as economias que ele fez ao longo da vida, tá bom? Tem esse pequeno detalhe também. 23ª questão. Como é a vida de um mágico, segundo Alcebíades? Professor, posso falar minha resposta? Pode? Ele sempre vivia viajando a vida inteira por conta Professor, da profissão. agora posso ler minha resposta? Pode. Só um detalhe, pessoal. Não interrompam os colegas, também deixem os colegas terminarem, tá certo? Pode falar. Eu coloquei viver viajando. Mais alguém? Eu quero, professor. Professor. Clarice e depois a Ianara, tá bem? Pode falar, Clarice. A vida de um mágico é muito dura, pois tem que ficar longos períodos longe da família. Isso, tem essa parte também, né? Ele diz que é cercado de episódios curiosos, de dias emocionantes, mas também é longe da família, né? Pode falar, Ianara. A vida de um mágico é muito difícil, sempre temos que viajar. 24ª questão. O que Alcibiades deixou de presente para Celso? Um cachorro, uma cartola ou um kit de mágicas? Um kit de mágica. Um kit de mágica. Um kit de mágica, né? Um kit de mágica. Isso mesmo. 25ª questão. Kit de mágico. Certo. 25ª questão. Como ficou o relacionamento de Celso na escola depois de sua festa de aniversário? Celso ficou bastante popular. Ficou bastante popular. Celso Mais alguém? ficou com bastante amigos. Ficou bastante popular, né? E os professores ficavam impressionados, surpresos com os truques de mágica que ele sabia, né? Professor, eu coloquei ficou popular por conta do mágico. Por conta dos truques que ele aprendeu, né?
26ª questão. O que você entende pela frase "um bom mágico nunca revela seus segredos"? Professor, eu coloquei assim. Pode falar, Se o Clarice. mágico revelar seus segredos, a mágica ficará sem graça. Se o macho quer revelar seus segredos, a mágica não mais vai existir. Exatamente. Revelasse o segredo, a mágica ia acabar. Professor, posso ler a minha? Pode sim. Se ele revelar um segredo, a mágica não vai ter mais graça. Isso, a mágica não vai ter mais graça. Vão descobrir que aquilo não é mágica de verdade, né? Porque se ele explicasse o segredo dele, mas fosse mágica de verdade, né? Então teria graça, né? Mas se ele explicar, a gente sabe que mágica de verdade não existe, né? Então não vai ter graça. Quando ele explica o truque, quando ele revela os segredos, a mágica perde a graça, né? Por exemplo, aquela cartola, né? A cartola é grande porque ela tem um fundo falso, né? O fundo falso aqui é onde fica o coelho que ele puxa, né? Se ele revelar isso, qual é a graça que tem, né? Então, Eu tinha dito daí... isso pro professor na aula passada de literatura. Jura? Você falou? Aí o professor não lembra, não? Não, acho que eu não tô lembrado, não. Mas é que tanta coisa Tanta coisa, Wagner, se passa de uma semana para outra, para mim, que você não tem ideia, viu? 27ª questão é o seguinte: para quem ainda não mandou, né, quem não pôde estar presente na aula, seguinte, eu pedi que, assim, só 10 pessoas mandaram essa atividade, né? Eu pedi que vocês criassem um novo final para a história. Aqui, a 27ª questão diz que de maneira oral, né? Ou seja, de uma maneira falada, onde a gente ia só conversar em sala e a gente ia criar um novo final para essa história aqui. Só que, como a gente não tinha tempo hábil para isso, então eu instruí vocês a fazerem o seguinte: a lerem a história todinha e modificarem o final da história, né? Por exemplo, Alcebiades foi embora e resolveu se aposentar, né? Comprar um sítio. Você podia ter feito um final que fosse o contrário. Alcebiades resolveu ficar ali com o pai, né, e com o seu sobrinho Celso. Ele resolveu ficar na cidade. Ele resolveu não se aposentar mais. Tá? Você pode mudar o final da história, tá bom? Para quem já me mandou, muito bem. Eu gostei bastante das histórias. Para quem ainda não mandou, pode mandar, tá certo? Professor, Oi. eu só modifiquei que ele ficou lá, não se aposentou. Só isso que eu modifiquei. Agora a gente vai fazer o seguinte. Professor, posso ler a minha? Pode sim. Alcebiades decidiu que realmente seria melhor se aposentar. Depois de tantas viagens, resolveu dedicar-se mais à família. Alcebiades conseguiu comprar o sítio e levou a família para viver uma vida mais pacata, respirar um pouco de ar puro, vivendo intensamente. Muito bom. Bom. Mais alguém? Posso ler, professor? A minha? Pode sim, minha querida. Depois que Celso aprendeu os truques com seu tio, ele não parou mais. A cada dia ele aprendia mais e com o tempo Celso não precisou mais da ajuda de seu tio. E depois já era um grande mágico e ele passou a vida viajar pelo mundo,
igual seu filho, e tem experiências incríveis. Muito bom, muito bom. Basicamente é isso que vocês vão fazer, tá bom? Só pega o final da história e modifica como vocês quiserem, tá certo? Desde que mantenha a essência da história, né? Do tio do Celso mágico, do Alcibiades, isso aqui. Professor, tá bom? Ô, Leonardo. Professor. Assim, né? Professor. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pegar o livro O Menino das Estrelas. Tá bom? Todo mundo Professor, pegando esse livrinho aqui. E a gente vai fazer uma leitura agora. Tá bem? professor, Eu acho que também quer falar. Pode falar, minha querida. o senhor vai fazer a leitura e a gente pode ler? Vou indicar vocês para lerem, tá bem? Mas assim, se o microfone tiver com problema, se a internet de vocês estiver cortando, eu indico outra pessoa para ler, tá bom? Então vamos lá, todo mundo abre na primeira página, no caso, página 3. Eu começo a história, tá certo? No alto da montanha mais alta, no topo do mundo, existia uma cidade muito diferente de todas que existiam no resto do mundo. Lá, tudo era colorido. As pessoas felizes, a natureza era respeitada e as crianças sempre estavam sorrindo e brincando. Tudo parecia perfeito e nada abalava a paz dos seus moradores. Página 5, Clarice, continue. Eu, Clarice, sim. entre os cidadãos existia uma família. Eram a mãe, o pai e um filho muito especial. Um menino bastante simpático, com cabelos e olhos muito pretos e, brilhantes. Brilhantes. E, e uma pele bem branquinha. Esse garoto gostava muito de pular, estava sempre sorrindo e gostava de falar com todas as pessoas. Não importa onde passar, todos da cidade ficaram admirados com sua simpatia e esperteza. E de onde vinha tanta alegria e energia. Quanto mais o menino ficava feliz, mais alto conseguia pular e mais seus olhos e cabelos brilhavam. E assim crescia esse menino tão especial. B. Souza, que havia pedido para ler, não perguntado? Pode ler. Um dia, os amiguinhos da escola perguntaram: Tato, qual é o dia do seu aniversário? Ele respondeu: Bem, nunca comemorei. E ficou pensando sobre o assunto. Ao chegar em casa, esperou a hora do jantar. E, pensativo, perguntou aos seus pais: Mamãe, papai, qual é o dia do meu aniversário? Espantados com a pergunta, eles desconversaram e não responderam.
ao garoto, pois isso era um segredo que guardavam. Em seguida, ficaram olhando um para o outro e perguntaram qual era o motivo para ele querer saber. O garoto respondeu: todos comemoram meu aniversário. Qual é a data do meu? Gostaria de reunir meus amigos e comemorar com uma grande festa. Abner, pode ler sim. No dia seguinte, os amigos da escola voltaram a perguntar: e então, Tato, qual é o dia do seu aniversário? E nada de respostas. Resolveram então desvendar esse mistério e foram perguntar às pessoas da cidade, mas ninguém sabia responder. Todos davam uma desculpa e mudavam de assunto. Nessa noite, antes de dormir, olhando as estrelas, Tato perguntou: Estrelas, qual é o mistério? Qual é o segredo do meu aniversário? E logo pegou no sono. Adevaldo Freitas de Oliveira. Eu esqueci quem é, mas pode ler. Sou eu, A Lívia. Pode ler. Enquanto dormia, algo mágico aconteceu. O quarto onde morava se encheu de luz e Tato sonhou que estava tão feliz e conseguia pular tão alto, alcançava as estrelas e conversava com elas. No seu sonho, descobriu que as estrelas não falam, mas que elas cantam. E numa dessas canções contavam a história. Ariel. Havia uma mulher que queria muito um menino. Ela podia todos os dias. Ela pedia, continue. Eu me perdi. O professor me perdi agora. Na segunda linha, filho. Ela pedia todos os dias os céus, até que nós resolvemos atender o seu desejo. Em uma noite de Natal, enviamos nossa luz e de uma parte de coração da mãe, fazendo um coração de um menino muito especial, deitando dentro de uma linda cesta e deixamos de presente para essa mulher, junto com o canto que dizia. uma carta que dizia: cuide bem dele. Nós havíamos escutado seu pedido. Escutando seus pedidos. Ele é muito especial e deve ser alimentado principalmente de amor. E foi assim que demos esse presente à mãe, que recebeu com alegria e cuidava ao filho. Então, desejando com muito amor por isso. Só um momentinho. Olha, tem um ponto aqui, tá certo? Cuidava do filho tão desejado com muito amor. Ponto. Por isso, ele é tão feliz por tanto amor que recebia dos seus pais e de todos os que o conheciam.
Lídia. Pode ler mesmo. Ao acordar, Tato foi correndo contar o sonho para seus pais. Eles ficaram espantados e confirmaram a história. Contaram a Tato que a noite que ele apareceu, a cidade toda ficou iluminada e que, depois de conversar e contar o mistério que a cidade toda escondia, decidiram comemorar o aniversário na noite em que ele apareceu, na noite de Natal. Naquele mesmo ano, houve uma festa e todos Houve uma festança, todos comemoraram. Todos comemoravam Com Natal. Naquele mesmo ano, houve uma festa e todos comemoravam com um grande bolo em forma de estrela, muitos doces e presentes. Estavam tão felizes que o som da estrela chegou até o som da festa chegou até as estrelas, que cantaram e dançaram também. Toda a cidade ficou iluminada e todos conseguiram saltar bem alto, assim como um menino. Desde então, todos os anos, comemoravam juntos e festejavam com as estrelas. Qual é o nome do protagonista da história, pessoal? O personagem principal? Tato? Tato. É o Tato, certo? Só para ver se vocês estavam antenados aqui. Bom, vamos lá. Seguinte, essas 4 primeiras questões têm em todas as questões relacionadas a todos os livros, que é o nome do livro, nome do autor ou da autora, nome do ilustrador ou da ilustradora e o nome da editora, tá certo? Essa daqui é o mais facinho. Agora vamos passar para a primeira questão aqui, tá certo? Eu já estava fazendo. Tá certo, vamos prestar atenção aqui. O texto que você leu é uma lenda, uma fábula, um conto ou um poema? Hein? Professor, pra mim eu acho um conto. Um conto? Eu também acho que é um conto. Pra mim, eu acho que é um poema. Conto. Eu acho que é um conto. Eu acho que é um conto misturado com história. Acho que é um conto. É um conto. Não é uma lenda por quê? Por causa que não parece uma lenda. E como é que se parece uma lenda? A lenda de terror é lenda de quê? O professor não ficou muito específico. Não, uma lenda na literatura, ela não tem nada a ver com terror, não. Vamos lá, deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. Prestem atenção. Lenda, fábula, conto e poema são gêneros textuais, né? Vocês concordam, né? Uma lenda é um gênero textual, um conto é outro gênero textual, um poema é outro gênero textual, tá certo? Vamos começar entendendo isso. Cada literatura dessas tem uma espécie de receita de bolo para a gente fazer, tá certo? Por exemplo, uma fábula, ela tem a sua receita, né? Eu tenho as instruções para fazer uma fábula. Por exemplo, quais são as características da fábula? Alguém sabe me dizer?
Animais pessoal? com vozes. Animais com vozes. A gente pode fazer uma visão simples e dizer isso, animais com vozes, né? Animais com características humanas, né? Os animais com características humanas. É aquela história que traz uma lição de moral. Ah, então quer dizer, professor, que se eu ler uma história aqui e lá tiver os animais falando, se comportando como se fosse gente, e tendo uma lição de moral ali que eu posso trazer para minha vida, então aquilo ali é uma fábula? Sim, você pode dizer isso, tá? E um poema, professor? O que é um poema? Poema é um texto que foi feito em versos, né? Vocês sabem, né? Temos versos e estrofes. Um verso é uma linha. Uma estrofe, né, é aquela parte do texto que tem alguns versos, tá certo? Uma lenda na literatura significa um texto que geralmente foi feito, né? Que foi criada uma história para explicar uma coisa que acontece naturalmente, como, por exemplo, uma lenda sobre a criação do Sol, uma lenda sobre o eclipse, né? Vamos supor que tem uma história que conte que o eclipse vai trazer uma boa safra, né? Vai fazer com que a plantação cresça mais, né? É uma lenda, né? Por exemplo, uma lenda para a criação da Lua. Tem lenda para explicar a criação da noite, por exemplo. Tem lenda que quer explicar como é que acontece a chuva, né? Que é uma deusa que manda a chuva. Tudo isso são lendas, né? Ou seja, histórias fantasiosas criadas para explicar coisas que acontecem naturalmente. A chuva acontece naturalmente. O eclipse acontece naturalmente. A noite vem naturalmente, né? Então, a lenda é isso, tá certo? Lendas na literatura são naturalmente o que acontece de uma forma normal, filho. A chuva não acontece sozinha, naturalmente. É isso que significa que naturalmente, tá certo? O dia amanhece naturalmente, sem que ninguém vá lá e aperte um botão. É isso que eu estou querendo dizer. E o conto, o que é o conto? O conto é uma história curta, com poucos personagens, que tem um desenvolvimento e tem um ponto da história que tem uma reviravolta, né? Que foi o que aconteceu aqui, quando ele sonhou que estava com as estrelas, e as estrelas contaram uma história para ele sobre o nascimento dele, né? Então, teve esse ponto de desfecho aqui da história para que ela encerrasse, tá certo? Então, pela estrutura, a gente tem aqui um conto, tá bem? Ó, história curta, né? Poucos personagens, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem o clímax da história, que é esse ponto máximo da história, onde acontece uma reviravolta, e a gente tem um finalzinho da história. Então, a gente olha para a estrutura do texto e a gente diz que ele é um conto, tá bem? Por isso que é um conto, por isso que não é fábula, nem lenda, nem poema, tá certo? Na segunda questão, você vai... Professor, Oi. o professor falou sobre a lenda da criação da Lua. A Lua é uma parte da Terra. Necessariamente sim. Quando o planeta chamado Theia colidiu com a Terra e aí teve uma explosão, pô, e a Lua saiu. E a gente mantém ela atraída aqui com a nossa gravidade, né? Bom, vamos lá. Pinte, na segunda questão, né? Pinte alternadamente as letras abaixo e descubra o nome de um personagem da história, O Menino das Estrelas. O que é alternadamente, pessoal? Você vai alternar, olha. Pinta essa e essa daqui não pinta. Pinta essa e essa daqui não pinta. Pinta essa e a outra você não pinta. No caso, você não vai pintar o C. Você vai começar pintando o T, tá bem? Depois você não pinta o R e você pinta o A. Depois você não pinta a próxima e pinta a próxima letra. Assim você vai descobrir o nome do personagem, tá certo? Na terceira questão, só para eu encerrar aqui a aula, gente, você vai só colocar as características físicas que dizem, né, sobre o tato, e na quarta questão você vai
enumerar a sequência de acontecimentos. O que é que aconteceu primeiro? E nem naquela Professor, questão lá, tá acabou bem? de dar a resposta do nome Oi? do menino da 2. Pois é. Na 2, o professor deu a resposta agora. Acabou de dar o nome Um dele. personagem, né? Eu disse o nome de um. Professor, qual é a página para Vocês... casa? Oi? Qual é a página para casa? É a 25, 26 e 27, tá bem? Eu vou deixar vocês com a tia Gilmara, que ela chegou agora, tá certo? E um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, professor. Tia. Tchau, meu querido. Tchau, Bom professor. dia, tia. Bom Tchau, dia. professor! Bom dia, tia Gilmara. Bom dia, Bom tia dia, tia Gilmar. Gilmar. Bom dia, tia Bom dia, tia Gilmar. Bom dia, tia Bom Gilmar. dia para todos vocês. Bom dia, Tá? tia Gilmar. Bom dia. Bom dia para todos. Sei que vocês estão bem, né? Graças a Deus. Nossa última aula, né, do dia. Como sempre, né, nas nossas quarta-feiras, nós temos a nossa última aula, né? Quarta e quinta-feira, que é a aula de ciências. A gente ainda está vendo sobre os anfíbios, ou sobre os animais, né? A classificação dos animais. Cada um, né, tem uma. Tem a sua curiosidade, tem a sua classificação, tem o seu significado, tem as suas características, né? Cada um tem a sua de ser, certo? Oi. Então, assim, gente, na aula passada a gente viu sobre os anfíbios, né? Os sapinhos, as rãs, as pererecas, né? E, assim, o nosso conteúdo, ele é um pouquinho pequeno, né? Porque, assim, nós temos, cada um é uma lauda, certo? Como vocês viram. Começou pelos peixes, né? Era uma laudazinha, né? Depois vinha a atividade. Aí depois vinha os anfíbios também, né? Que a gente viu. Como eu falei para vocês, eu estou dividindo por semana, né? Tia, agora a gente vai aprender sobre os répteis. Uhum. Aí a gente, como eu falei para vocês, eu estou dividindo por semana. Por quê? Não adianta eu colocar, digamos que eu colocar os répteis hoje, né? E amanhã já colocar as aves. Por quê? Porque vai acelerar muito, né? E vai acabar que vocês nem irão entender realmente, né? O que manda o figurino. Por que, tia, isso? Porque assim, gente, ó, nós temos um conteúdo a prezar, certo? Nós temos um conteúdo a prezar, nós temos um conteúdo a aprender, né? No caso, vocês, eu tenho um conteúdo para passar e vocês para aprender. Se eu jogar um atrás do outro, certo? Vai ficar dúvidas para vocês, tá bom? Depois dos répteis veio já as aves, né? Aí a gente só vai ver na outra semana, tá? Então, assim, como eu estava falando para vocês, se eu apenas jogar um conteúdo hoje, um outro amanhã, certo? Com certeza vocês irão ficar com dúvidas, né? Porque a gente precisa estar sempre lendo o conteúdo, tá? Corrigindo as atividades e tirando todas as dúvidas, tá? Por isso que a tia faz dessa maneira, certo? Vai colocando, né, devagarzinho, para que a gente não possa acelerar muito e não ficar com dúvidas, porque o que não pode acontecer aqui é vocês ficarem com dúvidas, né, em relação aos conteúdos, tá? Eu não quero ninguém com dúvidas. Se tiver com alguma dúvida, que fale, tá? Disser, tia, eu não entendi. Isso aí não é vergonhoso para ninguém, tá bom? Não é vergonhoso para ninguém. Tia, eu não entendi. A tia vai lá e explica novamente, tá bom? De uma outra maneira, com outras palavras, certo? O que não pode, como eu falei para vocês, o que não pode, o que não deve acontecer, é vocês ficarem com dúvidas para vocês, tá bom? Então vamos lá continuar, certo? Como eu estava falando já nas outras turmas que eu já dei aula, hoje já é quarta-feira, né? A gente está bem pertinho de praticamente de encerrar o mês de agosto.
iniciar o mês de setembro, né, gente? Que está passando rapidinho. A gente sempre pode, você pode até estar observando, né? Quando a gente chega no mês de setembro, rapidinho a gente chega em dezembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, rapidinho, certo? E o que a gente mais quer é que esse ano passe logo, né? Porque a gente passou por muitas coisas nesse ano, né? E a gente precisa que esse ano passe logo e a gente possa continuar com a nossa vida normal, certo? Porque assim, nós estamos vivendo um momento de pandemia, estamos, certo? Mas a gente, eu creio que muitas pessoas já até se adaptaram a viver com isso aí. Porque, gente, o mundo não parou, né? A vida continua. A gente só precisa dos cuidados necessários para que a gente permaneça bem, né? Então, sempre reforçando a mesma coisa, eu sempre falo, sempre reforço a mesma coisa. É importante porque o único meio de prevenção que a gente tem dessa doença ainda é o uso da máscara, né? E o álcool em gel, certo? Está sempre higienizando as coisas, lavando, né? Principalmente as coisas que chegam de mercantis. Por quê, tia? Porque tudo lá no mercantil, todo mundo pega, né? E a gente não sabe quem está contaminado ou não. Então, é interessante que você tenha sempre esse cuidado, né, em você, de não, de não estar. É tanto que eles recomendam que quando cheguem as compras, vocês utilizem o quê? A máscara para fazer a limpeza das compras. Não vocês, né, os pais de vocês. Mas, assim, justamente por questão de prevenção, né? Então, vamos lá. Na aula passada, eu acho que eu passei uma atividadezinha no caderno. Conferindo aqui, tá? Dia 19, não, 19 é hoje. Dia 13. Foi uma atividadezinha no caderno, né? Aí era para vocês fazerem o quê? Qual é o animal que nasce na água e depois de adulto vive na terra? Escreva sua classe, suas características, depois desenho e dê um belo colorido, né? Então era para vocês descobrirem aí, tá? Eu espero que todo mundo tenha feito. Mas, de qualquer maneira, de antemão, irei colocar aqui as respostas para vocês, certo? Da atividade do caderno. Não esqueçam, tá? O nome, sapo, né? Que é o nome do animal que nasce na água e depois de adulto vive na terra. Sapo, tá? A classe dele, anfíbios, né? Tá? Os anfíbios. E as características, né? Se vocês tiverem colocado outra coisa, certo? Vocês podem deixar, não tem problema. Fica que eu escrevi o nome aqui, características, que nem eu mesmo estou entendendo o que foi que eu botei. Eu falando e escrevendo. Então, as características, eles têm pernas curtas, tá? Pele fria e escorregadia. Tia, pode falar, médico? Por ovos, reprodução por ovos e etc. Aqui são algumas das características, tá? Se vocês tiverem colocado outra, não tem problema, eu já falei para vocês, né? Alguém colocou diferente da que eu coloquei? Tia, eu posso ler minha resposta? Pode sim. São troncudos, possuem. São troncudos, possuem glândulas paratoides, têm a pele rugosa e seca, são mais terrestres que as rãs e as pererecas. Ótimo. Alguém quer? Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu posso ler minha resposta? Pode sim. Eu vou ter possuem ovos
tem a pele lisa e quando nasce da água. Uhum. Mais alguém? Alguém colocou alguma coisa diferente que queira compartilhar? Esse é o momento, viu, gente? Não? Ok, então. Pronto, aí abaixo, né, dessas Eu coloquei pula e tem pele úmida. Pronto, ótimo. Pronto, né? Então, abaixo dessas características, né? Abaixo disso aí, tudo que vocês botaram, o nome, a classe e as características, era para vocês fazerem um desenho do sapinho, da rã, o da perereca, tá? E dar um belo colorido. Isso. Muito bem, Clarice. Ficou ótimo. Ficou ótimo o seu sapinho. Tia, eu posso mostrar o meu? Pode sim. Tia, podia colar? Olha aí, muito bem. Ficou ótimo. Muito bem. A tia deu até uma dica, né? Quem não conseguisse desenhar, poderia, né, pegar o esboçozinho, mas o colorido era vocês que teriam que dar, certo? Tia, eu quero mostrar o meu. Pode mostrar? Tia, podia recortar um sapo de um livro? Deixa eu ver aqui. Isso, olha aí, muito bem, Pedro Isaac. Perfeito, viu? Ótimo. Bom, como a tia falou, eu queria que vocês, né, pudessem estar fazendo o colorido. Eu posso mostrar o meu? Pode, pode sim. Bota mais na câmera o desenho que a tia não tá vendo. Ô, Mariana, coloca o desenho na câmera que a tia não tá vendo. Pronto, muito bem. O tia, posso mostrar o meu? Pode sim, gente, vocês podem mostrar a arte de vocês. Pronto, olha aí, ótimo. Perfeito, viu, Ariel? Muito bem. Mais alguém quer mostrar o sapítio? E o site me Olha aí. Show, viu? Muito bem, Letícia. Ficou lindo. Mais alguém? Não tenham vergonha, gente, de mostrar o desenho de vocês. É a arte de vocês. Eu disse para vocês que não